Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tarciso e no vídeo de hoje nós vamos começar a nossa série sobre pecados de estimação. O tema do vídeo de hoje é ciúmes. Antes de nós tratarmos sobre esse pecado de estimação, o bendito ou maldito ciúmes, eu gostaria de tentar definir com vocês o que seria ciúmes. Então, para fazê-lo, nós vamos usar o dicionário, óbvio. Primeiro, ciúmes, segundo o dicionário, é um sentimento complexo e de difícil compreensão, provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Só aí a gente já vê que esse vídeo não vai ser fácil. Segundo, o ciúme também é o receio de que a pessoa amada se apegue a outro. Terceiro, ciúme é despeito por ver alguém possuir um bem que é alvo do seu desejo, ou inveja. Quarto e último, o ciúme é o desejo de manter ou de proteger algo que é motivo de orgulho ou zelo. Então, só aqui na definição a gente vê como é difícil lidar com esse sentimento, com o ciúme, esse pecado, segundo a palavra de Deus. Primeiro, porque o ciúme ele pode sim ser algo bom e saudável, quando ele é sinônimo de zelo, mas ele também pode ser algo doentio e problemático, quando ele se torna sinônimo de inveja. Mas antes de nós vermos o que a Bíblia diz a respeito desse sentimento, do porquê ele é pecado, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história da Bíblia, que vai nos mostrar que o ciúmes ele pode se tornar um grande problema. Essa história ela encontra-se lá em Gênesis capítulo 37 e eu acredito que pela referência muitos já devem até saber de que história eu estou falando. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a história de José. Segundo a Bíblia, Jacó era pai de 12 homens, dos quais um deles era José. E a Bíblia revela que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. E inclusive, por conta desse amor tão grande que ele sentia pelo seu filho, ele o presenteou com uma túnica colorida. Essa ação de Jacó provocou braveza, ódio e raiva no coração dos irmãos de José. Tudo isso se intensificou quando José compartilhou com toda a sua família alguns sonhos que ele havia tido. José havia sonhado que ele estava numa posição de destaque, numa posição central, e que todos os seus familiares se prostravam diante dele. Isso deixou Jacó apreensivo, ao ponto de repreender José enquanto ele contava aqueles sonhos. Mas deixou os seus irmãos com ciúmes, deixou os seus irmãos com inveja, ainda mais enfurecidos com ele. Na sequência, a Bíblia revela que os irmãos de José tramaram matá-lo, quando ele foi até o lugar onde eles apacentavam o rebanho de seu pai. Mas Rúben, o mais velho, impediu que eles fizessem aquilo com a ideia de lançar José dentro de uma cova. A intenção de Rúben era retirar José dali daquela cova e restituí-lo ao seu pai, mas o plano não deu muito certo. O que aconteceu no final das contas foi que os irmãos de José retiraram ele daquela cova enquanto uma caravana de ismaelitas passava no caminho. Eles fizeram isso através da ideia que Judá havia dado. Por que vamos matar o nosso irmão se podemos ganhar alguma coisa com isso? Então eles retiram José de dentro daquela cova e vendem José para aqueles ismaelitas. Na continuação da história, Rúben vai procurar José dentro da cova. Qual é a surpresa de Rúben quando não encontra o seu irmão lá dentro? A Bíblia revela que Rúben rasga suas vestes de tão triste que ele ficou. E é óbvio que Rúben deveria estar imaginando como que o seu pai receberia aquela notícia. Na sequência, então, todos os irmãos decidem matar um bode, pegar o sangue daquele animal, rasgar a túnica colorida de José e sujar a túnica com o sangue dele, com a intenção de fazer parecer que José havia sido devorado por alguma besta fera selvagem do campo. Nossa, quanto adjetivo para esse animal. Enfim, é exatamente isso que eles fazem e levam então a túnica de José até seu pai. Quando Jacó recebe a túnica, imediatamente ele reconhece como sendo a túnica que ele havia dado de presente para José. Jacó inconsolavelmente também rasga suas vestes, fica extremamente triste, veste panos de saco e começa então seu processo de luto, que a Bíblia revela ter durado muitos dias. Embora seus filhos tenham tentado de alguma forma consolar Jacó,
A Bíblia nos revela que Jacó não aceitava nenhum tipo de consolo, e inclusive ele afirmou o seguinte: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Por fim, a Bíblia revela que Jacó foi vendido a Potifar, um oficial do faraó que estava no Egito. E o resto da história a gente sabe, né? José não havia tido um sonho maluco, muito pelo contrário, ele havia tido uma visão da parte de Deus que revelava que ele sim um dia estaria numa posição de destaque como governador do Egito, e sua família, por essa posição, precisaria então se dobrar diante dele. Mas tudo isso acontece, principalmente a parte mais difícil da história, por causa de um sentimento ruim que nasceu no coração dos irmãos de José, né? O sentimento que nós estamos trabalhando no dia de hoje, o ciúmes. No caso deles, o ciúmes invejoso, o ciúmes doentio. Além dessa história que deixa claro que o ciúmes é um sentimento perigoso e que pode se tornar pecado, vamos ver algumas passagens bíblicas que revelam o perigo deste sentimento. Primeiramente, Gálatas capítulo 5 nos revela quais são as obras da carne e as obras do Espírito. Nas obras da carne, nós encontramos lá no verso 20 que o ciúmes é um pecado. Ele faz parte das obras da carne. Além disso, nós temos também o texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 34, em que a Bíblia nos diz o seguinte: porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Esse texto está falando de um homem que está procurando vingança de seu oponente, ou seja, um outro homem que tenha tomado a sua mulher. Por fim, 1 Coríntios capítulo 13 fala a respeito do amor verdadeiro, do amor ágape. E a Bíblia nos revela o seguinte lá no versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Portanto, a partir dessas 3 passagens bíblicas, nós já identificamos claramente que o ciúmes, ele é sim um pecado se ele não for tratado de maneira correta dentro dos nossos corações. Mas então, como podemos vencer este pecado? Como podemos vencer os ciúmes? E aqui vão 3 dicas práticas para a gente tentar lidar com esse sentimento de forma saudável. Primeira dica, razão. É necessário a gente raciocinar, a gente precisa pensar, a gente precisa avaliar se aquilo que a gente está sentindo faz algum sentido. Ou seja, será que eu tenho motivos para estar sentindo ciúmes daquela pessoa? E aqui independe da pessoa. Pode ser o nosso namorado ou namorada, pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso irmão, os nossos pais. Independente da pessoa, a gente precisa avaliar. Eu tenho ciúmes dessa pessoa? E se eu tenho ciúmes, será que eu tenho motivos para ter ciúmes dessa pessoa? Se, depois de pensar muito, você ainda acreditar que você tem motivos para ter ciúmes, você vai precisar ir para a segunda dica. A segunda dica é diálogo. É necessário conversar com a pessoa pela qual você está sentindo ciúmes. Depois que você avaliou e você realmente acha que você tem motivo para ter ciúmes, você precisa abrir o jogo, você precisa abrir o coração. Você não pode apenas guardar aquilo dentro de você e fechar a cara e esperar que aquela pessoa descubra o que está acontecendo. Você precisa conversar com a pessoa. Você precisa falar para ela, olha, eu acho que aquilo não foi legal, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, porque aquilo que aconteceu gerou ciúmes dentro do meu coração. E aí sim, aquela pessoa ela vai ter o momento dela para ela se explicar. Se depois de toda a explicação da pessoa você ainda achar que você tem motivos para ter ciúmes, nós estamos agora com um grande problema. Porque provavelmente esse sentimento ele não será resolvido. E provavelmente também esse relacionamento sofrerá grandes problemas lá na frente. Então a ideia do diálogo é que as pessoas que estão tendo este problema, elas cheguem num consenso. Esse é o caminho ideal. Por fim, a terceira dica é confiança. Uma vez que você tenha administrado todos esses pensamentos, tenha digerido todos esses pensamentos na sua cabeça,
tenha conversado com a pessoa pela qual você sentiu ciúmes e vocês tenham chegado num consenso, você precisa aprender a desenvolver a confiança naquela pessoa. Porque nenhum relacionamento vai existir se não houver confiança, se não houver companheirismo entre ambas as partes. Por isso é extremamente importante que no diálogo as pessoas elas sejam totalmente sinceras e verdadeiras, porque só assim esse relacionamento terá chances de ir para a frente. Agora, uma vez que nós tenhamos aplicado todas essas dicas, nós tenhamos raciocinado, nós tenhamos conversado, nós tenhamos tentado exercitar a confiança e nada disso tenha resolvido, é muito provável que este relacionamento ele vai se acabar ou ele vai existir aos trancos e barrancos. E isso é muito ruim, isso não é nem um pouco saudável. Por isso, é extremamente importante que nós busquemos exercitar o amor verdadeiro que encontramos lá em 1 Coríntios 13, como nós lemos um versículo na nossa reflexão de hoje em cima deste pecado de estimação que é o ciúmes. Concluindo, após tudo isso que nós vimos hoje, se o sentimento que você tem no seu coração, de alguma forma, ele está te deixando ansioso, triste, estressado, sem dormir, ou se de alguma outra forma também ele está te tornando uma pessoa controladora, você quer mudar a outra pessoa, você quer prender, você quer ter o controle de tudo nas suas mãos, saiba que esse ciúmes é o ciúmes pecaminoso. Esse é o ciúmes que vai trazer problema não só para você, mas também para a pessoa com a qual você está se relacionando. E se esse for o caso, você precisa urgentemente dobrar os seus joelhos, orar e buscar orientação na palavra de Deus e também com alguém mais maduro, alguém mais experiente na fé, porque esse tipo de sentimento não vai te levar para frente e vai acabar machucando as pessoas que estão ao seu redor. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo da série Pecados de Estimação e o nosso maior objetivo com esta série é que nós possamos identificar os nossos pontos fracos. E uma vez que nós os identifiquemos, que nós nos coloquemos diante de Deus em oração, buscando cada dia mais nos parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Nós precisamos urgentemente abandonar essas práticas pecaminosas que muitas vezes passam desapercebidas no nosso dia a dia. Por isso eu espero que esse vídeo ele tenha servido de alguma forma para falar ao seu coração e também tenha servido de edificação para a sua vida. Se você acha que de alguma forma também ele pode ajudar outras pessoas, não deixe de compartilhar para que elas possam também serem tocadas pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Até a próxima!